Pra quem acompanha um pouquinho de UFC, sabe que o nosso menino Dana White, também conhecido como Grana White, tá um pouquinho preocupado com um evento especial que vai ter no ano que vem, meus amigos. É o UFC 300, esses eventos de UFC 100, 200. O Dana White geralmente tenta caprichar com alguns combates interessantes, midiáticos, para poder ser meio que uma celebração. E o UFC 300 ainda não tem meio que um card definido, existem alguns rumores e várias alternativas e opções por enquanto aí acabam não sendo confirmadas. E aí o que isso tem a ver com o WWE? É que alguns astros da WWE que já foram do UFC podem estar fazendo uma participação nesse UFC 300. Vamos falar primeiro da Ronda Rousey. A Ronda Rousey é um nome que está cada vez mais crescendo como uma suposta atração aí. Então fala-se inclusive de cerca de 15 milhões de dólares que poderiam convencer ela de estar lutando nesse evento, né? A adversária ainda não estaria definida, mas basicamente a Ronda aí que passou pela WWE, chegou a ser campeã. Esse ano inclusive fez um retorno depois de um tempo afastada, ganhou o Royal Rumble Match. E recentemente apareceu até num evento da Ring of Honor, né, que faz parte da All Elite Wrestling. Tony Khan já deixou claro que teve conversas interessantes com a Rondinha, então possivelmente ela futuramente pode estar fazendo parte da All Elite, o que não impede ela de também ir para o mundo do MMA. Ronda Rousey, afinal de contas, foi importantíssima para existir uma divisão feminina no UFC. Não estava entre as melhores tecnicamente falando, mas dominou a divisão até ter aquela derrota para Holly Holm e depois ali a derrota para Amanda Nunes, e aí ela simplesmente ficou emburrada, desistiu ali então do MMA e foi pro Pro Wrestling depois. Mas ainda assim é Ronda Rousey, vende muito pay-per-view, não à toa que a oferta é gigante. No próprio Pro Wrestling, na própria WWE, mesmo o público não tendo abraçado ela como se imaginou que poderia, ela teve sua popularidade, relevância e importância. Dito isso, Ronda Rousey então certamente pode ser uma atração do UFC 300. Vocês gostariam de ver ela por lá? Ou acham que é caminho dela ficar logo no Pro Wrestling e se confirmar na All Elite, Ring of Honor? O que vocês preferem para Ronda no momento? E a outra opção seria o Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar que participou inclusive da última edição de especial, né? O UFC 200. Ele que esteve na WWE esse ano, fez mais alguns combates aí, principalmente contra o Cody Rhodes, do qual saiu derrotado, e muita gente entendeu que pode ter sido suas últimas lutas da WWE. E aí ele poderia estar de volta ao UFC, né? Ele já foi campeão mundial pesos pesados do UFC no passado, apesar de não ter feito muitas lutas em termos de quantidade. Ele enfrentou no UFC 100 o Frank Mir e no UFC 200 ele enfrentou o Mark Hunt, né? Nessa época ele já estava na WWE, então não teve problema algum para ele poder participar lá, a WWE liberou. Hoje em dia seria mais fácil ainda, a Endeavor é dona da WWE e também do UFC, então os caras ali já estão já entrelaçados. Aquela luta com o Mark Hunt, inclusive, até foi anulada depois lá, porque o Lesnar foi pego no suco, no veneno. Ele chegou a flertar com uma luta com o Daniel Cormier, chegou a ter encarada, eles negociaram, mas aí por causa da questão do suco nunca foi confirmada essa luta ali. Ano que vem vai sair a usada do UFC, então por conta disso muita gente está especulando que alguns caras aí que usam o suposto veneninho podem estar de volta ativas, sem problemas. Então o McGregor, por exemplo, o John Jones, o Lesnar, quem mais aí? O Wolverine, quem sabe. No fim das contas, quando eu digo veneno, não necessariamente é o suco do anabolizante, né? Alguns aí usam drogas mesmo e aí não passam no teste da usada. Não é o caso do Lesnar, o caso do Lesnar é o suco. Mas que adversário daria para fazer com o Lesnar? Esse é o grande problema. O Lesnar não é mais um garoto, tem quase 50 anos hoje em dia, então teria que ter um adversário que encaixasse e que ele topasse, entendeu? O Cormier mataria ele hoje, já mataria lá atrás, eu acho, hoje em dia seria mais complicado ainda. E aí muita gente fala do Derrick Lewis, né? Esse com certeza eu acho que daria certo, porque o Derrick Lewis é um lutador relevante assim na divisão dos pesos pesados, ao mesmo tempo ele é o maior nocauteador inclusive, né, da categoria dele no UFC.
E ao mesmo tempo também não é um cara muito técnico, ele não tem nada de chão. Então, assim, o negócio dele é porrada. Então, seria um duelo interessante. Eu acho que seria bem nivelado, assim, se fosse um adversário desse pro Lesnar. Eu acho que muita gente gostaria de ver uma luta, assim, de um round, né? Provavelmente seria um round. Além disso, tem a questão do Derrick Lewis ser extremamente fã de Pro Wrestling, de WWE. Então, tanto quando ele ganha, ele faz várias referências ali, imita Randy Orton, aí ele imita o Undertaker, aí ele imita o Triple H. Então, é um cara assim que daria certo, acho que casaria bem uma rivalidade, um combate entre eles. Quem sabe isso dê pra ser feito. A questão é que o UFC 300, ele pode ter uma data bem próxima à WrestleMania 40 do ano que vem. E aí é que tá, será que a WWE não vai querer contar com o Brock Lesnar pra WrestleMania? Isso poderia atrapalhar. Muita gente fala de o Lesnar enfrentar o Gunther, por exemplo, na WrestleMania 40. Esse é um combate aí que eles tenham, talvez até pelo título intercontinental. Então, e aí? Será que o Lesnar toparia ir pro UFC 300 ao invés de participar da WrestleMania 40? O que será que ele priorizaria? O que você faria? Você gostaria de ver o Brock Lesnar no UFC 300, chega dele na WWE, ou não, WrestleMania 40 ele participa lá e luta contra o Gunther? Porque muita gente também talvez tenha medo, né, de ele ganhar do Gunther, porque o Gunther vem numa crescente. Então, pô, será que seria bom? Mas e se fosse pra perder pro Gunther? Mas aí, se você é fã do Lesnar, você gostaria de ver ele lutando na WWE de novo pra perder? Ou é melhor participar do UFC? E aí, o que vocês acham? Comentem aí que eu quero saber.